1. O que é o One Piece? O grande tesouro deixado por Joy Boy durante o século perdido e encontrado pelo rei dos piratas Gold Roger promete ser uma das maiores, se não a maior revelação de toda a obra. 2. Quem foi Joy Boy? Essa figura de extrema relevância no século perdido, que desempenhou um papel importante na história do mundo, ainda não teve sua história e aparência reveladas. Quem realmente era esse homem? O que ele era no passado? 3. Por que Gold Roger riu ao chegar em Laugh Tale? Ao se deparar com o incrível tesouro One Piece, Gold Roger riu. Qual será o motivo por trás dessa risada tão marcante? 4. Por que Roger chegou cedo demais em Laugh Tale? O rei dos piratas menciona que ele e sua tripulação não chegaram no momento certo. Será que Joy Boy estava à espera de um alinhamento planetário que só aconteceria um pouco mais de 20 anos após a chegada de Roger? 5. Quem estava falando com o Crocus na história de capa do capítulo 631? Chique o Leão Dourado? Scopper Gaban? 6. E falando nesse mito, onde está Scopper Gaban e os outros tripulantes dos piratas do Roger? Depois de debandarem há 25 anos, o paradeiro de quase todos seus membros ainda é totalmente desconhecido. 7. O que é a voz de todas as coisas? Sabemos que esse poder provém da tribo dos Três Olhos, mas algumas outras pessoas no mundo, como Roger, Luffy, Oden e Momonosuke, possuem essa habilidade. Por que especificamente esses personagens são capazes de usá-la? 8. O que é o ovo no Oro Jackson? Uranos, fulanos, cicranos, o que saiu de dentro desse gigantesco óvulo fecundado presente no barco de Gold Roger? 9. E tão importante quanto a pergunta anterior, onde está esse ovo? Uma coisa é certa, o tamanho da cloaca para soltar um treco desse deve ter sido bizarro. 10. E agora, onde está o próprio Oro Jackson, o incrível navio de Gold Roger construído por Tom San? Seu paradeiro, assim como dos tripulantes dessa embarcação, ainda é incerto. 11. Falando em navios fantásticos, o que exatamente é a arma ancestral Pluton? Sabemos que ela se encontra nos confins do país de Wano, mas nunca tivemos sequer um pequeno vislumbre de sua aparência. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo com os 150 maiores mistérios de One Piece. O vídeo que eu fiz há mais ou menos ali um ano e pouco atrás sobre os 100 maiores mistérios de One Piece tá perto de chegar a 1 milhão de views. Então, né, a pedido de muitos aí, eu resolvi trazer esse novo atualizado e com ainda mais mistérios, tá bom? Eu falo aí 150 mistérios, mas você vai ver que no decorrer do vídeo vão ser até mais do que isso, né? Porque vai ter ali um mistério que vai ter dois ali logo na sequência seguida. Enfim, você vai ver que algumas vezes um mistério engloba mais do que um mistério só. Então é isso, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora agora para esse vídeo descobrir quais são os 150 maiores mistérios de One Piece. 12. O que é Uranus? Dentre as 3 armas ancestrais, essa é a única que ainda não temos uma ideia clara do que se trata. Quais serão seus poderes e qual será sua forma? 13. O que destruiu Lulusia? Muitos acreditam que tenha sido exatamente essa arma ancestral mencionada anteriormente, mas será que é isso mesmo? 14. Qual a relação das armas ancestrais com o século perdido e qual o verdadeiro objetivo por trás dessas criações? 15. Qual o nome dos Gorosei? Recentemente tivemos revelado que uma das 5 estrelas anciãs se chama Santi J. Garcia Saturno, mas qual o nome de seus companheiros? Todos seguirão a temática relacionada a planetas? 16. Quais eram os poderes de Rox de Shebeck? Você imagina a verdadeira habilidade desse monstro que comandava Barba Branca, Big Mom, Kaido e Shiki? 17. E falando no Leão Dourado, será que ele volta pra obra? Depois de ser derrotado por Garp e Sengoku, essa lenda fugiu de Impel Down e prometeu voltar em torno de 20 anos para mostrar ao mundo o que é o verdadeiro caos. 18. O que motivou a batalha de God Valley? O que estava em jogo para reunir os maiores nomes daquela geração no mesmo lugar? 19. Inclusive, por que Roger se juntou a Garp para derrotar os Piratas Rocks e salvar dragões celestiais? Os eventos que ocorreram nessa ilha apagada são um enorme mistério, assim como os motivos para esse confronto e a união de uma dupla tão peculiar. 20. Como e por que God Valley foi apagada da história? Teria algo semelhante com o que aconteceu com Lulusia? 21. O que é e onde está o tesouro do Capitão John?
O mapa que passou nas mãos de Luffy e de Buggy de alguma forma revela a localização desse lendário tesouro que simplesmente foi reunido e escondido por um ilustre membro dos Piratas Rocks. 22. Onde está Nakroa? Na capa do capítulo 643, vemos Mont Blanc, Cricket, Masira e Choujou indo em busca dessa terra conhecida como a Ilha dos Sonhos, uma região que ninguém sabe se realmente existe, mas após a outra metade desaparecida de Jaya ter sido revelada no céu, eles têm fé de que logo encontrarão essa terra lendária. 23. Quais são as verdadeiras intenções de Shanks? O Ruivo é um dos personagens mais misteriosos de toda a obra. Por mais que esteja envolvido em diversas esferas desse universo, ele até então tem seus objetivos ocultos. 24. Por que Shanks chorou depois que Roger voltou de Laugh Tale? Quais foram as palavras ditas por seu capitão que o fizeram cair em prantos? 25. Qual a origem de Shanks? Sabemos que ele chegou na tripulação de Roger em um baú saqueado de God Valley, mas o que o fez chegar lá? Seria ele filho de Shebek, um Tenryubito da família Figureland? 26. E o mesmo vale para outro personagem lendário. Qual a origem de Buggy? Não sabemos como ele chegou no bando do Roger, mas é muito provável que também tenha algo a ver com God Valley. Seria ele, na verdade, filho de Shebek? De algum Tenryubito, de um escravo? 27. Quem é o pai do bebê da Makino? Na capa do capítulo 614, vemos que ela tá segurando uma criança, mas quem seria o pai? O tal do Ruivo que frequentava a Vila Fuchsia? 29. Qual é o relacionamento entre Shanks e os Gorosei? No capítulo 907, tivemos um dos momentos mais chocantes de toda a obra, quando o Ruivo aparece na sala dos Gorosei querendo falar de um certo pirata. 29. Inclusive, quem é esse certo pirata? Luffy, Buggy, Barba Negra? 30. Qual a recompensa dos tripulantes do Shanks? Sengoku nos informa que o bando do Ruivo é a tripulação mais inexpugnável e equilibrada de todos os mares. Será que seus principais comandantes superam a casa dos 2 bilhões de berries? 31. Shanks sabia sobre a fruta de Nika? O Oda já deu bons indícios de que sim, mas o Ruivo teria omitido isso da sua própria tripulação. Qual a relação desse homem com o Deus do Sol? 32. Quando e como Marshall the Teeth fez a única cicatriz que Shanks carrega em seu rosto? Sabemos que o atual usuário da Gura Gura no Mi e Yami Yami no Mi, antes de ter qualquer fruta, foi o responsável por esse ferimento na face do Ruivo, mas os eventos que culminaram nessa marca ainda são desconhecidos. 33. Como Barba Negra consegue roubar frutas de outros usuários? E 34. Como Barba Negra comeu 2 Akuma no Mi? Muitas teorias apontam que isso tem algo a ver com a Yami Yami no Mi, mas a única coisa que realmente sabemos é que esse é um feito sem precedentes. 35. Qual o passado de Barba Negra e suas motivações? Quais foram os eventos que o motivaram a se tornar quem ele se tornou? 36. Qual a relação e importância de sua mãe e irmãs? Elas entrarão na história em algum momento ou se trata de uma ideia descartada por Eiichiro Oda? 37. Qual a relação entre Barba Negra e Rocks de Shebek? Sabemos que seu navio principal se chama o Sabre de Shebek e que atualmente o quartel-general de Teach é na ilha Hachi no sul, exatamente onde os piratas Rocks foram formados. 38. Por que Barba Negra nunca dorme? Qual será o esclarecimento para algo tão peculiar? 39. Por que Zoro e Luffy se referem a Teach como eles e não ele? O corpo estranho do Barba Negra também é mencionado por Marco e isso talvez justifique o porquê dele consumir mais de uma Akuma no Mi. 40. Por que Kuzan se tornou um tripulante do Barba Negra ao sair da marinha? Está buscando sua própria maneira de estabelecer sua justiça? O antigo almirante Aokiji talvez queira enxergar o mundo através de outra perspectiva. 41. O que motivou Dragon a se tornar um revolucionário e enfrentar o governo mundial? Isso é um choque de ideologia muito forte entre ele e seu pai. Certamente, além do incidente de Ohara, há um evento muito importante por fazer Dragon enxergar o mundo de uma forma tão diferente de Garp. 42. Como Dragon, Ivankov e Kuma se conheceram e fundaram o Exército Revolucionário. Eles três são os fundadores dessa organização, mas como se reuniram no passado? O que aconteceu que os fez se unir para se rebelar contra o governo? 43. Qual a recompensa de Monkey D. Dragon? É possível que o homem mais perigoso e procurado do mundo tenha a atual maior recompensa que já vimos na obra. 44.
Qual o significado da tatuagem no rosto de Dragon? Durante a execução de Gold Roger, vimos que Monkey D. Dragon não possui a sua marca registrada no rosto. O que ela significa? Qual será a sua importância? 45. Quais são os poderes de Dragon? Nada nos foi confirmado ainda, então seguimos no campo das teorias e especulações. Kazekaze no Mi, Akuma no Mi do Thunderbird ou Quetzalcoatl? 46. Por que Kuma aceitou ser um experimento do Vegapunk? O Shichibukai parece ter escondido a resposta dessa pergunta de todos aqueles que amava, tal como sua filha e seus próprios companheiros do exército revolucionário. O que o motivou a isso? 47. Qual o objetivo de Kuma? Sabemos que ele está seguindo uma ordem para invadir Marejoa inconsequentemente, mas qual o propósito disso? O que Kuma tinha em mente para sacrificar sua consciência e seguir com esse plano? 48. O que exatamente é a vontade herdada? O que é esse desejo que passa de pessoa para pessoa através de gerações? Há algum segredo por trás disso? 49. Qual o significado por trás da determinação dos D? Qual a ligação dessa vontade com o século perdido? 50. Por que os D são inimigos naturais dos deuses? 51. Por que todos os D morrem com um sorriso no rosto? Gold Roger, Jaguar de Só, que está vivo na verdade, Portgas the Ace, todos que encontraram seu fim se foram com um sorriso perante a morte. 52. E o que significa o D? Dawn, Dust, Dusk, um sorriso virado de lado? 53. Qual o verdadeiro sonho de Luffy e Roger? O garoto do chapéu de palha revelou algo para seus irmãos quando era pequeno e recentemente para toda a sua tripulação. O que será esse seu verdadeiro sonho que desperta as mais variadas reações? 54. O que aconteceu com a família do Luffy? Sabemos que seu pai é um revolucionário e seu avô é o herói da marinha, mas no seu passado já o vemos sendo cuidado por Garp. A grande questão aqui é, o que aconteceu antes disso? Por que sua família é tão separada? E isso nos leva a outro mistério. 55. Quem é a mãe do Luffy? 56. E quem é a mãe de Yamato? Kaido não pariu um filho sozinho, né? 57. O que aconteceu com o olho esquerdo do Zoro? Como ele recebeu essa cicatriz? Sharingan, Rinnegan, Byakugan, treinamento para aprimorar seu haki da observação? O mistério ainda paira sobre esse olhar. 58. Quem são os pais biológicos do Zoro? O Shimaru estava bem encaminhado para ser, mas Oda já confirmou que isso não é verdade. 59. Então, qual é a verdadeira relação dele com o clã Shimotsuki? Por que Zoro é tão parecido com esse antigo samurai de Wano e com o lendário Ryuma? Oda nos deve essa explicação. 60. De qual reino Brook era líder de um esquadrão de batalha? Antes de se juntar aos piratas Rumbar, Brook disse que era chefe de um exército real, mas nunca tivemos outras informações sobre isso. 61. York, o capitão dos piratas Rumbar, está mesmo morto? O vimos ser abandonado muito doente, mas não o vimos morrer. Será que esse grande pirata sobreviveu? 62. Quem é o pai de Nico Robin? No capítulo 393, é dito que Nico Olvia partiu para o mar em busca de realizar o desejo ainda incompleto de seu marido. Esse homem nunca voltou a ser mencionado, mas será que terá alguma importância? Talvez sendo um grande arqueólogo? 63. Por que a mãe do Sanji, Sora, tem o mesmo nome do herói da marinha nos quadrinhos da Germa? 64. Inclusive, quem escreveu essa história? Qual sua relação com a família Vinsmoke? 65. Quem são os piratas pais do Franky que vieram do South Blue? A menção a essas figuras não só acontece em seu flashback. Quando Oden visita Water 7 junto de Gold Roger, vemos Franky dizer mais uma vez que foi abandonado por piratas. A reaparição dessa informação deve ser a indicação de algo. 66. Qual o grande incidente de proporções históricas que a grande frota estará envolvida? Tivemos essa informação bombástica no final de Dressrosa, mas, até o momento, esse enorme evento ainda não ocorreu. 67. Como objetos podem comer uma Akuma no Mi? Vegapunk é capaz de fazer esse milagre através do fator de linhagem das frutas, mas qual o procedimento para realizar esse feito? 68. Quem escreveu a enciclopédia das Akuma no Mi? Se existe um livro com informações referentes a todas as frutas do diabo, é porque alguém há muito tempo as catalogou. Seria alguém relevante do século perdido? 69.
Qual o segredo por trás do despertar das frutas? O que leva um usuário de Akuma no Mi a atingir esse patamar? 70. Como são as logias despertadas? Já tivemos exemplos claros de zoãs e paramécias despertadas, mas a primeira logia despertada ainda está para ser revelada. O atual estado de Punk Hazard seria uma consequência do despertar de Kuzan e Sakazuki? 71. De onde vieram as Akuma no Mi? Vegapunk menciona que as frutas são a manifestação dos desejos humanos, mas o que isso exatamente quer dizer? Elas foram criadas com tecnologia? De uma maneira mais mística, mais espiritual? A dúvida devido à informação ambígua de Vegapunk permanece. 72. Como as frutas renascem? Conhecemos o ciclo das Akuma no Mi e sabemos que sempre que um usuário morre, sua fruta renasce. Mas como isso é possível? O fator de linhagem se transfere automaticamente para a fruta mais próxima ou a mais apta a recebê-lo? Se é isso, como o fator de linhagem pula de uma fruta para outra? Tem a ver com os supostos demônios que habitam as Akuma no Mi? 73. Quem é e qual a origem de Musama? O ser soberano desse mundo esconde muitos segredos. 74. Quais são os poderes desse ser? Seria a própria arma ancestral Uranus? Após riscar Lulúzia do mapa, sua existência foi extinguida da história. 75. Qual o segredo do chapéu de palha gigante? Numa câmara secreta no castelo de Pangeia, e Musama é visto ao lado de um gigantesco chapéu. A quem ele pertencia? O que ele significa? Qual é sua história? 76. E qual o segredo do chapéu de palha que vemos Luffy utilizar? Todas as perguntas feitas ao chapéu gigantesco também podem ser feitas a esse. 77. Além de Roger, Shanks e Luffy, quem usou esse lendário chapéu? Uma aposta muito provável é o antigo Joy Boy, mas quem foram as outras pessoas que vestiram e passaram de geração em geração? 78. O que é o Tesouro Nacional de Marejoa? Segundo Doflamingo, dentro do castelo de Pangeia, há um tesouro escondido capaz de abalar o mundo inteiro. Teria alguma relação com os chapéus? 79. O que é a luz ou quem é a luz que Musama quer apagar? O ser mais misterioso de One Piece é questionado pelos Gorosei sobre que luz deve ser apagada. Temos a imagem de Luffy, Barba Negra, Shirahoshi e uma de Vivi que permanece em sua mão. Seria ela a luz que o monarca supremo desse mundo quer extinguir? 80. O que aconteceu com o Mitch, o único broker que desapareceu no início da confusão de Whole Cake Island e nunca mais foi visto? Ele estava tramando alguma coisa ou foi tramado? 81. Quem matou o Rei Cobra? Sabo foi acusado por esse crime, mas o próprio já disse que não é verdade. Teria sido um plano executado pelo próprio governo mundial? 82. E falando no Imperador das Chamas, o que aconteceu e onde está Sabo após o incidente de Lulúzia? Conseguiu se safar desse atentado sem precedentes ou foi jogar no Vascão? 83. Os Gorosei também lutam? Se sim, o quão forte eles são? Finalmente esses personagens começaram a se mover e logo descobriremos a resposta para essa pergunta. 84. Qual a origem dos Gorosei e suas verdadeiras intenções? Os 5 anciãos que comandam o mundo apenas abaixo de Musama. Qual a história por trás de cada um desses homens? 85. Os Gorosei são imortais ou esse é um cargo que vai sendo ocupado por diversas pessoas ao longo dos séculos? 86. E falando em imortalidade, quem recebeu a operação da juventude perene do antigo usuário da OP no Mi? Para sabermos que essa técnica existe e quais são seus efeitos colaterais, é preciso que ela já tenha sido usada em alguém. Quem é aquele que hoje permanece imortal devido a essa cirurgia? E Musama, Doutora Kureha? 87. Qual a origem de Edward Weevil? O filho de Miss Bakken se auto-intitula Filho de Barba Branca. Seria ele um clone desse lendário pirata? 88. Qual o segredo que Ivankov sabe sobre Crocodile? Será que o ex-Chichibukai era uma mulher e pediu para ser transformado em um homem? 89. Qual o significado por trás da alcunha Puxador de Continentes que foi dada ao gigante ancestral Ors? Como a estrutura desse mundo é extremamente peculiar, será que de fato Ors foi responsável pela mudança de lugar de algumas ilhas? 90. Qual o status atual de Gekko Moria? Após encontrar Barba Negra nele Hatinosu, nos perguntamos, qual será sua atual condição? Foi morto e teve sua fruta roubada? Se aliou ao Yonkou? 91.
Qual a raça de Gekomoria e qual o motivo de sua aparência? A raça do Shichibukai e o motivo dele parecer um filhote de demônio é algo que a gente se pergunta desde sua primeira aparição. 92. Como Doutora Kureha consegue viver durante tanto tempo? Com 141 anos, Doutora Kureha é o humano mais velho de One Piece, com uma distância maior do que 50 anos para o segundo colocado. Será só sua medicina avançada ou quem sabe uma cirurgia que a forneceu a imortalidade? 93. Por que e como Kaido é imortal? Sabemos que seu corpo é extremamente resistente e com o revestimento de Haki do Rei, ele se torna uma fortaleza quase intransponível, mas nem mesmo isso somado à sua fruta Zoan absurda justifica suas inúmeras tentativas de suicídio terem falhado. 94. Por que ele frequentemente busca se suicidar por não ser Joy Boy? O que aconteceu exatamente em seu passado que gerou esse complexo nele? 95. Kaido e Big Mom morreram? Após a conclusão do arco de Wano, os dois Yonkou foram derrotados e explodiram em lava. Isso os levou a óbito ou será que se encontram apenas desaparecidos? Visto que Kaido era supostamente imortal, a condição dos dois permanece um mistério. 96. O que são os chifres presentes nos membros dos Piratas das Feras? Descobrimos durante o arco de Wano que Kaido era um Oni e por isso possui chifres, mas os próprios Tobiropo, desde pequenos, também possuíam chifres, assim como toda a sua tripulação. Isso não é esquisito, mano? Que diabos são eles? Todos Onis? Meio Onis? Chifres postiços? 97. Qual era o nome original de Onigashima? No capítulo 982, Marco a Fênix deixa evidente que essa ilha já teve um nome anterior a esse. E como será que ela era chamada? Esse mistério acabou não sendo revelado em Wano e a pergunta permanece. 98. Por que Momonosuke resolveu esperar para abrir as fronteiras de Wano? Que perigos isso traria para o país? Por que os Gorosei falaram que isso foi uma sábia decisão? 99. De onde veio a Toki e por que ela queria chegar ao Wano? Sabemos que a Toki era uma Matsuki e que nasceu aproximadamente 830 anos atrás. Mas de que região exatamente ela vem do Reino Perdido? E qual era seu verdadeiro objetivo ao chegar em Wano? 100. Por que e como as espadas Kitetsu são amaldiçoadas? Sabemos que Shimotsuki Kozaburo e Tenguema Hitetsu são lendas na arte de forjar espadas, sendo capazes até mesmo de criar espadas amaldiçoadas. Mas como ocorre esse processo de criação? O que qualifica e qual elemento torna uma espada amaldiçoada? Kozaburo disse que isso aí era um mó papo furado do caramba, mas será mesmo? A Ema tem vontade própria? Como isso funciona? 101. E aproveito para perguntar, como uma espada se torna uma Kokuto? Fazer com que uma espada tenha sua lâmina permanentemente negra foi um feito realizado apenas por Drácula Mihawk e Ryuma, dois dos maiores espadachins dessa história. 102. Qual a relação secular entre o clã Kozuki e os Minks? 103. O que é o Amanhecer do Novo Mundo? Um evento que a tribo Mink e a família Kozuki esperam há séculos. Como esse fenômeno ocorrerá e quais serão suas consequências para a humanidade? 104. Como funciona a técnica para escrever em poneglyphs? A família Kozuki, responsável pela criação dessas pedras indestrutíveis, também é responsável por criar a técnica de escrita nesses blocos de pedra. Mas como esse método realmente funciona? 105. De que material são feitos poneglyphs? Que são pedras indestrutíveis nós já sabemos, mas qual sua matéria-prima e como eles são construídos? 106. Com quem está o último roll de poneglyph? Tempos atrás, esse bloco se encontrava na Ilha dos Tritões, mas no intervalo da jornada de Roger e da jornada de Luffy, o poneglyph sumiu sem deixar vestígios. 107. Por que a fruta do Yamato é chamada de divindade guardiã de Wano? 108. Por que os Tontatas são chamados de deidades guardiãs de Dressrosa? 109. O que ou quem era o ceifador do Zoro? A morte vindo buscá-lo? A personificação da dor dobrada que ele estava sentindo? O espírito maligno que habita Ema? 110. Qual a fruta do Uruji? O Monge Louco será o último supernova a ser trabalhado em One Piece. Sabemos que ele possui uma habilidade capaz de fortalecer seu próprio corpo, mas que fruto concede esses poderes? 111. Quem é o líder e fundador da Sword? 112. O que aconteceu com Drake? Após a guerra de Onigashima, o capitão da Sword sumiu e vimos no arco de Egghead que seus próprios companheiros de organização perderam o contato com esse personagem.
113. O que aconteceu com o navio do Bege no capítulo 594? O que é essa rocha gigantesca acima de seu barco e o que fez ele simplesmente flutuar? 114. Onde Scratman Apu estava pisando quando saiu correndo pelo ar com sua tripulação? 115. Por que o governo mundial queria tanto a Bonnie? Para rejuvenescer os Gorosei? 116. Que doença cometeu o Bug antes de chegar em Laugh Tale? Não é minimamente curioso que o único usuário de Akuma no Mi da tripulação do Roger tenha ficado doente dias antes deles atracarem na última ilha da Grand Line? 117. O que aconteceu no incidente de Rockport? O evento perpetrado por Trafalgar New Waterloo englobou personagens como Kobe, que se consagrou herói da região, e Ochoko, ex-pirata Rocks, que acabou perdendo o domínio dele a Hachinosu devido a esse incidente. O que realmente houve lá? 118. O que aconteceu com a tribo dos Três Olhos? Por que foram quase extintos? Sua habilidade de ouvir a voz de todas as coisas era um perigo enorme para o governo mundial e por isso eles foram perseguidos? 119. Como Luffy destruirá a Ilha dos Tritões? A previsão da Madame Shirley deixa claro, Luffy será o responsável pela destruição do reino Gyojin, mas como isso ocorrerá? 120. O All Blue existe? Se sim, onde se localiza? Ninguém nunca provou sua existência. Seria ele a união de todos os oceanos após a destruição da Red Line? 121. O que é o Florian Triangle e o que eram aquelas sombras? Ao final do arco de Thriller Bark, silhuetas colossais surgem no horizonte e ainda se mantêm ocultas na névoa dos mistérios. 122. Porque sempre está de dia em Enies Lobby? A geografia de One Piece é capaz de levantar inúmeras perguntas, e o porquê da ilha judiciária estar banhada em claridade 24 horas por dia ainda precisa ser respondido. 123. E o que é aquele enorme buraco abaixo de Enies Lobby? Essa abertura infindável abaixo de sua estrutura é algo simplesmente misterioso. 124. Por que não existem correntes marítimas ou vento no Calm Belt? 125. Como a corrente marítima da Reverse Mountain funciona? A correnteza simplesmente sobe de forma antinatural contra seu fluxo comum. O que justifica isso? 126. O que é e onde está Emerald City? Junto da Cidade do Ouro, que depois é revelado ser Shandora, Emerald City é mencionada pelo Bellamy como uma mera fábula, assim como o tesouro One Piece. Mas One Piece é real, tal qual Shandora, então Emerald City também será. Meu palpite é que essa cidade lendária foi God Valley. 129. Porque todas as mulheres de Amazon Lily dão luz apenas às meninas. 128. Qual a ligação entre a árvore do tesouro Adão e a árvore da luz solar Eva? Assim como as árvores do conhecimento presente em Ohara, as árvores de Adão e Eva são extremamente raras e seus nomes indicam alguma conexão entre ambas. Qual será a relevância dessas árvores até o fim da obra? 129. Quem é Tsukimi-san? Qual sua importância para a ciência nesse mundo? Qual sua relação com a lua e os autômatas? 130. Qual foi o crime que Zunisha cometeu para ser condenado a vagar eternamente? E quem deu essa sentença? Onde ele tem que chegar? 131. O que são os autômatas que Enel trouxe de volta à vida e como eles foram para lá? Não se sabe como e nem quando essa imigração ocorreu, mas foi há pelo menos 1100 anos. Aproveita esse tópico para também perguntar. 132. Quem são os piratas espaciais que vemos na história de capa do Enel? De onde eles vêm e por que navegam pelo espaço? 133. Se Enel é um Birkan, por que ele não tem asas? O que justifica a ausência delas e a presença desse arco em suas costas, que se assemelha ao que vemos no Deus do Trovão Raijin? O que aconteceu em seu passado? 134. O que é a entrada principal de Skypiea? Ao chegar na Ilha do Céu, os Chapéus de Palha são questionados por Gunfall, lhes perguntando o porquê de não terem usado a entrada principal. Entrada essa que não temos nenhuma informação até então. E por que haveria essa entrada? Quem já a utilizou? Quem a utilizava? 135. Para que serve a ponte Tequila Wolf? A ponte está em construção há 700 anos a pedido dos Tenryubitos, com aparentemente o objetivo de conectar várias ilhas. Mas qual é o verdadeiro propósito dessa obra centenária colossal? 136.
Quais as 3 raças que faltam em Totland? Gigantes, Lunários e Uzone? Provavelmente a raça do Kuma também. A dúvida sobre quais são essas 3 raças ainda paira sobre os leitores. 137, inclusive, qual é a raça especial de Bartolomeu Kuma? 138. Por que esse robô centenário invadiu Marejou há 200 anos? Qual era o seu objetivo? 139. Qual era a energia que ele usava para se movimentar que não existe mais? 140. Onde se localiza Laugh Tale? Sabemos que os 4 Road Poneglyphs apontam para a lendária ilha onde One Piece se encontra, mas o que justifica sua ausência completa em qualquer mapa? Onde está essa ilha? No céu, embaixo do mar? 141. O que aconteceu no século perdido? Um dos maiores mistérios dessa obra que com certeza justifica a hierarquia do mundo atual, a desigualdade presente nesse universo e a grande parte dos segredos que se encontram nessa lista. 142. Como era e quem vivia no Reino Antigo? Um reino que unia todas as raças? Um lugar onde todos pudessem viver em igualdade? Ou tudo isso não passa de uma mera fábula? Quem eram os monarcas desse reino? Como viviam os seus cidadãos? 143. Quem compôs Binkes no Sake? A música cantada por Brook é a mais conhecida no universo de One Piece, espalhada pelos 4 cantos do mundo. Sua origem é desconhecida, assim como o responsável por elaborar uma canção tão linda e misteriosa como essa. Quais são os mistérios que essa letra oculta? Revelações do século perdido? 144. Quem é Willy Galum? Tudo que o homem pode imaginar é uma possibilidade no mundo real. Essa frase no capítulo 218 abre a saga de Skypiea e foi dita por um físico no universo de One Piece chamado Willy Galum. Essas são as únicas informações que temos sobre ele, mas eu acredito que se trate de um grande cientista do século perdido. 145. Qual a recompensa de Silver's Rayleigh? 146. O que aconteceu para Rayleigh ser salvo por Hachan? Nos é mencionado que esses dois viraram amigos porque em certa ocasião o Homem-Peixe salvou Rayleigh de se afogar em um navio naufragando. Mas por que Rayleigh estaria num navio naufragando? Ou melhor, por que um monstro como ele que nada no Calm Belt cheio de reis dos mares estaria se afogando? Essa história aí tá muito mal contada. 147. Onde estava o Luffy antes de viver com a Dadan? Sabemos que ele nasceu e cresceu na Vila Fuxa até se tornar parte dos bandidos da montanha, mas onde ele viveu até chegar aos 7 anos de idade? Quem cuidava do menino, visto que o Garp já era um grande marinheiro? 148. Por que as baleias atacam indiscriminadamente a Red Line? Não é curioso que as baleias desse universo ataquem constantemente esse enorme continente como se o tentassem destruir? Será que ela foi criada de maneira artificial e impede a migração natural desses seres? Há algo mais aí além disso? 149. Ora bolas! Cadê o Jin? Parece até engraçado o comentário de um personagem que apareceu no capítulo 44 de One Piece, mas ele prometeu a Luffy e a Sanji que os veria novamente na Grand Line. Foram palavras em vão, uma promessa vazia? Jin nunca retornará? E para concluir, o professor Clover diz que a chave para todos os segredos da história do século perdido estão amarradas em um único nome, capaz de revelar os maiores mistérios desse universo. 150. Qual era o nome do Reino Antigo? E meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Espero de verdade que você aí tenha gostado e te peço encarecidamente 3 coisinhas. Primeiro é pra deixar aquele like que ajuda pra caramba. Segundo é pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, venha se juntar a essa tripulação. E terceiro é pra, se por acaso você lembra de algum mistério que não tá nessa lista, você deixar aí nos comentários que, meu querido, a gente vai alimentando isso aqui e quem sabe até o próximo vídeo de Mistérios de One Piece não tem uma lista com mais de 200. Enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!